Muito bem, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite. Esta aula é para a turma do CTA, mas se você não é da minha turma presencial, seja bem-vindo, você que está aqui passeando pelo canal. Aproveite, assista essa aula, aprenda mais sobre velocidade das reações químicas. Hoje teremos uma aula teórica, a parte de cálculo de reações, de velocidade de reações, ficará para uma outra oportunidade. Hoje vamos conhecer alguns fundamentos, alguns conceitos importantes para a gente entender a cinética química. Cinética é uma palavra que a gente já conhece da física, sabe que está relacionada à velocidade, mas ao invés de calcularmos ou de analisarmos a velocidade de um corpo ou de um objeto, nós vamos avaliar a velocidade das reações químicas. E eu quero começar mostrando 3 imagens para vocês. Um acionamento de um airbag, uma maçã em decomposição e um portão enferrujado. E a pergunta que eu faço é quanto tempo demora para cada uma dessas reações acontecer? Pense aí, né? Então, no primeiro caso, que é o acionamento do airbag, isso acontece porque existe uma reação em que é formado, produzido um gás, e essa reação ela é instantânea, ela é muito rápida. E deve ser assim para evitar aí maiores prejuízos aos passageiros, né, e motoristas. Já quando a gente olha para a maçã em decomposição, essa reação química já leva aí, né, algumas horas, alguns dias para ocorrer. E no último caso, que é o nosso portão enferrujado, para ele chegar nesse estado, certamente foram muitos anos e sem nenhum tipo de cuidado e de manutenção. Então veja, temos uma reação instantânea, uma reação mediana e uma reação bem lenta. O que vai determinar se uma reação é rápida ou lenta? É exatamente isso que a gente estuda dentro da cinética química. É a parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam essa velocidade. Então, a reação química pode ser rápida e pode ser lenta. Na aula de hoje, nós vamos entender como que uma reação química acontece a partir de uma teoria chamada teoria das colisões. Como essa teoria está relacionada à velocidade de uma reação. E a gente também vai aprender como interferir na velocidade de uma reação química. Quais são os fatores que influenciam uma reação? A torná-la rápida ou a torná-la lenta? Vamos então começar respondendo uma pergunta: como que ocorre uma reação? Quais são as condições para que uma reação química ocorra? Então, existem 3 condições. A primeira, os reagentes precisam estar em contato, óbvio. Segundo, esses reagentes precisam ter afinidade química entre si. Ora, se eu coloco 2 gases inertes dentro de um recipiente, por eles serem inertes, eles vão permanecer nessa inércia, dificilmente eles vão reagir e formar algum produto. Então, nós temos que ter reagentes que tenham afinidade. E a terceira condição para que uma reação química aconteça são as colisões efetivas. Colisão, você já imagina que é uma batida, né? Um colidir com o outro. E para que essa colisão seja efetiva, ou seja, para que essa colisão forme um produto, 2 coisas têm que acontecer. Primeiro, essa colisão tem que acontecer com uma orientação favorável. E essa colisão precisa ter energia suficiente. E é isso que nós vamos ver agora. Então, olha só, eu estou representando aqui uma reação entre gás hidrogênio e gás cloro, formando 2 mol de ácido clorídrico, também no estado gasoso. Aqui dentro desse recipiente fictício, nós temos moléculas de hidrogênio, representadas aqui por essas bolinhas acinzentadas, e as moléculas de cloro, representadas pelas bolas verdes. Percebam que essas bolas estão em movimento. Eu estou representando aqui o movimento. E horas elas vão se aproximar umas das outras. Ora, se elas se aproximam, elas vão se chocar, vão colidir. E quais colisões serão efetivas? Quais colisões terão uma orientação favorável? Ou seja, quais colisões vão permitir que eu forme
duas moléculas de HCl. Então, vamos dar um zoom nessa imagem e vamos pensar o seguinte: eu tenho uma situação A em que ambas as moléculas de hidrogênio e de cloro estão no sentido horizontal, uma caminhando, uma se movimentando em relação à outra. Isso vai promover um choque. E eu tenho uma situação B em que essas mesmas moléculas estão agora na vertical, uma se movimentando em direção à outra, para acontecer um outro choque. A pergunta é: qual colisão é mais eficiente para formar 2 HCl? Pense aí, vou dar 3 segundos e venho com a resposta. Vamos lá. Então, com certeza você respondeu a situação B. É a situação B que vai proporcionar que o encontro entre hidrogênio e cloro nos forneça duas moléculas de HCl. Então, a princípio, essas moléculas estão se aproximando cada vez mais, até que acontece o boom, até que acontece o choque. E aqui nós temos os hidrogênios colidindo frontalmente com os cloros, os átomos de cloro. O que acontece nessa colisão? Esses raios, não sei, não é raio, mas enfim, essa figura aqui, esse choque, representa também uma liberação de energia. Então perceba que essa orientação ela é favorável, porque aqui eu consigo fazer uma ligação entre hidrogênio e cloro, aqui eu consigo fazer uma outra ligação entre hidrogênio e cloro, ou seja, eu formaria duas moléculas. Então temos a orientação favorável da colisão. Mas essa colisão, ela acaba passando por uma energia, e essa energia tem que ter uma quantidade correta, uma quantidade certa, para que as ligações entre os átomos de hidrogênio e as ligações entre os átomos de cloro sejam quebradas, ao mesmo tempo em que uma nova ligação entre hidrogênio e cloro seja formada. Nesse momento, nós temos a formação de uma estrutura intermediária, ou seja, nem é o reagente, mas também não é o produto. E essa estrutura é instável, ou seja, ela vai durar um pouquinho de tempo. Essa estrutura a gente chama de complexo ativado. Quando ocorre o choque com uma orientação favorável, a gente tem a formação de um complexo ativado. Esse complexo ativado é justamente a quebra das ligações entre os reagentes, no nosso caso hidrogênio aqui e gás cloro, e a formação de novas ligações entre o hidrogênio, o cloro, o hidrogênio e o cloro. Mais uma vez, esse complexo ativado, ele é uma estrutura instável, ele vai durar um pouquinho de tempo. Mas lembra que eu falei que tinha uma energia envolvida? A energia que vai romper as ligações e formar novas ligações, nós chamamos de energia de ativação. Se eu estou formando um complexo ativado, é porque ele atingiu a energia de ativação. O que seria, então, a energia de ativação? É a energia mínima necessária para que uma reação química seja iniciada. Pegando tudo isso aí, vamos analisar, então, um gráfico. Olha só. Eu tenho aqui um gráfico de energia. Essa energia a gente poderia substituir aqui, por exemplo, por entalpia, que você já aprendeu, não é? Entalpia, calor absorvido ou liberado durante uma reação química que ocorre a pressão constante. Aqui a gente tem o caminho reacional. O que está acontecendo ao longo do tempo? Então, nós temos reagentes que estão se aproximando para, futuramente formar aí produtos. E aqui a gente tem a energia desses reagentes, a entalpia desses reagentes. Temos a entalpia dos produtos e a gente tem uma curva aqui, a gente tem uma ladeira. O que seria essa ladeira que esses reagentes têm que subir para poder se transformar em produtos? Essa ladeira vai nos dizer exatamente qual é a energia de ativação dessa reação. Ou seja, os reagentes vão colidir e vão formar um complexo ativado. Mas para que o complexo ativado seja formado, qual é a energia necessária? Essa energia necessária é a energia de
ativação. Então, a energia de ativação a gente pode definir, né, matematicamente como a energia máxima que a gente atinge no caminho reacional menos a energia dos reagentes. Ou eu posso substituir isso aqui, olha, pela entalpia máxima menos a entalpia dos reagentes. Essa diferença vai nos dar a energia de ativação desta reação. Mas você que já está craque em entalpia, você sabe que nessa reação a gente também pode determinar se ela é endotérmica ou exotérmica. Para eu fazer isso, eu preciso conhecer o ΔH, a variação de entalpia. Você já sabe que a variação de entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se a gente fizer uma análise gráfica aqui, eu percebo que os meus produtos têm uma energia menor que os meus reagentes. Logo, se os meus produtos têm uma energia menor, esse valor de entalpia, ele vai ser, eu vou tirar aqui o igual, né? Ele na verdade vai ser menor que zero, vai ser negativo. Se é negativo, é porque a gente tem uma reação de que tipo? Variação de entalpia negativa vai nos dizer, vai nos dar uma reação exotérmica. Então, este gráfico aqui é o gráfico para uma reação exotérmica, onde a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, é esse valor aqui, em azul, e aparece para a gente também essa curva, essa ladeira que vai nos dizer qual é a energia de ativação. Então, não confunda entalpia, energia de produtos menos reagentes, e energia de ativação vai ser a diferença aí entre o pico, o máximo, né, o complexo ativado, menos a energia ou a entalpia dos reagentes. Para uma reação endotérmica agora, né, já adiantando, nós vamos ter os reagentes subindo a ladeira, não é? Tendo energia suficiente para formar o complexo ativado e assim os produtos passarem a existir. A energia de ativação, já aprendemos que vai ser o ponto máximo, não é? Aqui no complexo ativado, menos a energia dos reagentes, e a variação de entalpia vai ser dada pelos produtos menos reagentes. Neste caso aqui, a gente vai ter uma reação endotérmica. Por quê? Porque a entalpia dos produtos é maior que a dos reagentes, então a gente vai ter um ΔH positivo. Beleza? Vamos fazer um treino agora? Vamos treinar. Então, observa aí esses 3 gráficos para 3 reações diferentes. 1, 2 e 3. E pergunto a vocês, em relação aos gráficos apresentados, determine letra A. Qual reação tem maior energia de ativação? E letra B, qual reação é provavelmente a mais rápida? Pense, analise, dá uma pausa aí, responde no seu caderno e a gente volta com a resposta. Então, olha só, coloquei aqui já as setinhas para indicar a dimensão, digamos assim, o comprimento das 3 energias de ativação, já que nós não temos valores. Então, para a reação 1, a energia de ativação tem esse tamanho, para a reação 2 tem esse tamanhão, e para a reação 3 tem esse tamanhozinho, pequenininho. Então, já podemos responder, não é? Letra A, qual reação tem maior energia de ativação? Obviamente, visualmente, nós sabemos que se trata da reação 2. Acertou? Parabéns. E qual reação provavelmente é a mais rápida? Pela lógica, vai ser a que tem a maior ladeira para eu subir ou a que tem a menor ladeira? Claro que será a que tem a menor ladeira. Quanto menor a ladeira, mais fácil, né? Menos energia vou precisar, mais rapidamente eu vou chegar do outro lado. Então, aqui a gente já faz uma primeira conclusão em relação à teoria das colisões e à velocidade. Quanto maior a energia de ativação, quanto maior a ladeira, mais tempo vai levar
para a reação ocorrer. Ou seja, mais lenta ela será. Já quando eu tenho uma ladeira pequenininha, quando eu tenho uma energia de ativação de um valor pequeno, essa reação vai ser mais rápida, ela terá uma maior velocidade. Agora, vamos fazer um exemplo com números, tá? Só para a gente treinar. Então, considere a combustão do metano CH4 gasoso mais 2 mol de oxigênio, gás oxigênio, produzindo gás carbônico mais água. A partir do gráfico, determine, letra A, qual o valor da energia de ativação? Qual a energia do complexo ativado? A reação é endotérmica ou exotérmica? Então, a partir desse gráfico, você consegue chegar nessas 3 conclusões aqui. Colocar as 3 respostas. Pensa um pouco, olha para o gráfico, identifica onde está o reagente, onde está o produto, onde está o complexo ativado. Faz o cálculo aí das energias que ele está pedindo e vamos conferir se a sua resposta vai bater com a minha. Vamos lá? Então, eu coloquei aqui menorzinho para a gente poder responder. Então, vamos identificar primeiro aqui no gráfico quem é quem nesse jogo, né? Então, no caminho reacional, o primeiro patamar que aparece, os reagentes. Segundo patamar e último, né? Os produtos. E aqui essa ladeira aqui em cima, o que a gente tem bem aqui em cima? Nós temos o complexo ativado. Muito bem. Identifiquei reagente e complexo ativado. Agora eu consigo saber qual é a energia de ativação. Ora, a energia de ativação, ela vai estar aqui entre os reagentes e o ponto máximo lá do complexo ativado. Então, esta será a minha energia de ativação. Então, letra A, a energia de ativação é o máximo, a energia máxima, menos a energia dos meus reagentes. Quanto será esse valor? Então, a energia máxima, ó, venho aqui no gráfico, é 1.215, menos a energia dos reagentes, 965. Faz essa subtração e você vai encontrar o valor igual a 250 kJ por mol, ok? Então, qual é o valor da energia de ativação? 250 kJ por mol. Não esqueça a unidade. Letra B. Qual é a energia do complexo ativado? Ora, eu já sei que o complexo ativado está aqui no ponto máximo. Qual que é a energia do complexo? 1.215 kJ por mol. E a última, letra C, você pode tanto fazer o cálculo como só fazer a análise visual, que você já vai descobrir, né? Então, essa reação é endotérmica ou exotérmica? Ora, se ΔH, a variação de entalpia, que vai me dizer se ela é endo ou exotérmica, é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Vamos jogar os valores aqui. Qual que é a entalpia dos produtos? 75 menos qual a entalpia dos reagentes? 965. Isso aqui vai dar para a gente um ΔH igual a menos 890. Isso. Menos 890 kJ por mol. Que conclusão a gente chega? Se o ΔH é menor que zero, que tipo de reação a gente vai ter aqui? Uma reação exotérmica que libera calor. Sem fazer o cálculo, dá para saber? Sim, se a energia dos produtos é menor que a dos reagentes, reação exotérmica. Então, faça esse exercício para vocês poderem se localizar aí nos gráficos, onde que está o reagente, onde que está o produto, onde está o complexo ativado, e como que a gente vai trabalhar com as energias ou as entalpias tanto para calcular a energia de ativação, quanto para determinar se uma reação é endo ou exotérmica. Então, resumindo, né, a teoria das colisões e a velocidade. Ora, quanto mais colisões efetivas eu tenho, mais rápida será a minha reação. Óbvio, né?
Segunda conclusão, se eu tenho uma energia de ativação muito alta, eu tenho uma ladeira muito grande para subir, então eu vou demorar mais tempo, mais lenta será a minha reação. E quanto menor for essa energia de ativação, mais rápida será a reação. Menor a ladeira, mais rápido eu chego lá do outro lado, tá? Então, tira um print aqui desse resumo, copia no seu caderno, porque ele vai te ajudar a pensar quando você for responder a alguma questão teórica, tá? E aproveitando o momento, só esse resumo aí já merece o like, né? Então, dedinho, polegar para cima, aperta aí para mim, ajuda a professora, incentiva a professora a continuar gravando, né, videoaulas, ensinando vocês. Agora que a gente entendeu como que uma reação acontece, nós vamos descobrir de que forma nós podemos alterar a velocidade de uma reação. Será que é possível a gente retardar ou acelerar uma reação? Sim, é possível a partir de 4 fatores que nós vamos ver a partir de agora: temperatura, concentração dos reagentes, superfície de contato e a utilização de catalisadores. Então vamos começar com a temperatura, um exemplo assim bem básico para você entender. Você tem um alimento, você quer que ele dure mais tempo, que ele não se decomponha, que ele não estrague tão rapidamente. Geralmente, o que a gente faz? Coloca numa geladeira, coloca no freezer, congela, resfria esse alimento. Então, eu estou provocando um abaixamento da temperatura, eu estou diminuindo a temperatura, consequentemente, a minha reação de decomposição se tornará mais lenta. Então, alterei a temperatura, abaixei a temperatura, diminui a velocidade da reação. Outro caso, né? Tô com pressa, tenho que sair logo para poder dar aula para vocês. Então, quero cozinhar mais rápido o meu almoço. O que é que eu faço? Vou utilizar a panela de pressão. Por quê? Porque na panela de pressão eu tenho uma maior pressão interna, o que aumenta a temperatura de ebulição e vai cozinhar mais rapidamente o meu alimento. Então, quando eu aumento a temperatura, eu acelero essa reação de cozimento. Então, aqui um exemplo de como nós podemos utilizar a temperatura para acelerar ou retardar uma reação química. Segundo fator que influencia a concentração dos reagentes. Ora, nesse primeiro caso aqui, nesse primeiro recipiente, eu tenho uma quantidade aqui, pouquinho, dos meus reagentes verdes e azuis. Eles estão se movimentando e uma vez ou outra eles se chocam. Mas eu tenho poucas colisões. Então, se eu tenho poucas colisões, eu vou ter uma reação mais lenta, eu vou demorar mais para que todas essas moléculas colidam e formem produtos. Já se eu acrescentar mais reagente, mais bolinhas verdes, mais bolinhas azuis, a probabilidade delas se chocarem também aumenta. Então, quando eu tenho uma maior concentração, eu vou proporcionar mais colisões, o que vai tornar a minha reação mais rápida. Terceiro fator é a superfície de contato. Estou com azia, preciso tomar um antiácido. Vou lá, escolho o comprimido efervescente, coloco na água, ele vai levar um tempo até se dissolver, até liberar todo o gás. Tem uma possibilidade de usar o comprimido, mas também tem uma possibilidade de usar aquele pacotinho, que eu não vou dizer o nome, mas você sabe qual é o pacotinho que eu estou falando. E aí, qual que é a diferença? Que no pacotinho ele está em forma de pó, ele está pulverizado, derramo na água, ele também vai dissolver, vai liberar o gás e eu vou tomar e ficar boa da minha azia. Porém, eu tenho aqui o mesmo antiácido, mas eles estão em formatos diferentes. Aqui eu tenho um comprimido compacto. Ele vai demorar mais para dissolver completamente. Por quê? Uma vez que ele está compacto, eu tenho uma superfície de contato, uma área de contato menor entre o comprimido e a água para proporcionar essa reação. Já quando eu venho aqui e uso o pacotinho, esse antiácido está pulverizado, ele está na forma de pó.
Então, eu tenho mais contato entre o antiácido e a água, o que vai acelerar a sua dissolução, o que vai proporcionar que ele faça que a reação encerre mais rapidamente e eu possa tomar. Então, a superfície de contato, quanto mais contato ela tiver entre os reagentes, mais rápida será. Quanto mais compacta ela tiver, mais lenta será essa reação. E o último fator que influencia a velocidade da reação são os catalisadores. O menininho cortou o dedo, vai chorando falar com a mãe e a mãe precisa limpar esse ferimento. Ela vai usar água oxigenada. Colocou água oxigenada lá. O que o menino percebe? Que começa a formar bolhas no dedo dele. Mas por que as bolhas estão sendo formadas? Porque no nosso sangue existe uma enzima chamada catalase. E essa enzima atua como um catalisador. Ela acelera a reação de decomposição da água oxigenada. Por isso que dá essas bolinhas, se formam essas bolinhas, porque a gente está decompondo essa água oxigenada, formando os gases hidrogênio e oxigênio mais rapidamente. Então, esse é um exemplo real de um catalisador, mas quero deixar aqui duas observações importantes acerca dos catalisadores. Primeiro, os catalisadores não são consumidos durante uma reação química. Eles auxiliam a reação a acontecer mais rapidamente, mas eles não vão ser consumidos, eles não serão destruídos, eles não vão ser inseridos no nosso produto, na molécula do nosso produto, tá? Os catalisadores permanecem intactos. E a segunda observação é que os catalisadores eles são utilizados sempre para acelerar as reações. Mas por que eles aceleram? Porque eles diminuem a energia de ativação. Deixe isso aí registrado. Os catalisadores diminuem a energia de ativação. Então, uma reação que eu tenho que acontece normalmente, reagentes, sobe a ladeira, produtos, que tem esse valor aqui de energia de ativação, com o uso de um catalisador eu diminuo. Então, a minha curva, ao invés de ir até lá em cima, a minha curva vem aqui mais embaixo, ó. Então, a minha energia de ativação é só esse tamanho aqui. Eu diminuo. Então, quando eu aplico um catalisador, eu diminuo a energia de ativação. E por isso que a reação acaba sendo mais rápida. Nós ficamos por aqui, fim por enquanto, porque cinética química tem muita coisa para a gente ver ainda, tá? Mas eu convido você a se inscrever aqui no canal, tem outras aulas, tem outros conteúdos sempre relacionados à química, tenho certeza que você vai aprender, que você vai gostar. Se você ainda não deixou o like lá quando eu falei sobre o resumo da teoria das colisões, aproveita para deixar agora. E se tem algum tema que você gostaria que eu gravasse, trouxesse uma videoaula para vocês, deixa aqui nos comentários, tá? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!